Olá, turma! O nosso assunto de hoje, de língua portuguesa, vai falar sobre sílaba tônica e classificação. A mesma vocês poderão acompanhar no bloco de atividades, tanto a aula quanto a tarefa para ser realizada. Falando sobre sílaba tônica e classificação, vamos iniciar primeiro sabendo o que é sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais força na palavra, ou seja, aquela que a gente pronuncia com mais intensidade, que demora mais para ser pronunciada. Essa é chamada de tônica. Vamos a alguns exemplos. Aqui eu tenho alguns exemplos de palavra e uma dica para a gente poder descobrir qual é a sílaba tônica da palavra é a gente pronunciar como se estivesse chamando a palavra. Vamos conferir aí. Café. Onde a gente demorou mais? No fé. Mais uma vez, outro exemplo. Menino. Onde a gente demorou mais? Ni. Música. Olha agora, eu demorei mais pronunciando a sílaba mu. Boneca. Agora, né. Saúde. Agora, bola. Agora, o bó. Então, percebam, quando a gente pronuncia a palavra como se estivesse chamando, a gente consegue observar qual sílaba a gente demorou mais. Isso é uma dica para a gente descobrir a sílaba tônica das palavras. Segunda dica, toda vez que a palavra já vier acentuada, vocês não precisam nem fazer o chamamento da palavra. Basta observar a sílaba que está acentuada. Aí vamos ver aqui nos nossos exemplos. A palavra café, o fé já está acentuado, então eu sei que ela é a sílaba tônica da palavra. Música, o mu já está acentuado, então, portanto, ela é a sílaba tônica da palavra. Lembrando que tônica é a sílaba mais forte, a que a gente demora mais pronunciando. Na palavra saúde, o U já está acentuado, portanto, ele é a sílaba tônica na palavra saúde. Isso são dicas para a gente observar a sílaba tônica das palavras. Com relação a essa posição, vejam, café está no final, menino está aqui no meio, música está aqui nessa posição. A gente vai observar que as sílabas tônicas, elas podem vir em diferentes posições. Vamos ver as posições, como é que a gente chama. Com relação à sílaba tônica e à sua posição, vamos observar aqui agora outros exemplos. Balão. Quem a gente demorou mais? O lão. O lão é a última sílaba da palavra. Última. Outro exemplo. Martelo. Agora, a sílaba que a gente demorou mais pronunciando foi o té. O té é a penúltima sílaba da palavra. Penúltima é aquela que fica bem pertinho da última. Se fosse o ló, seria a última, mas nesse caso aqui, a que a gente demorou mais pronunciando foi o té. Portanto, o té é penúltima. Mais exemplos. Ônibus. E agora, onde a gente demorou mais pronunciando? O ó. Então, vejam, se fosse o bus, seria a última. Se fosse o ni, seria a penúltima. Mas agora a sílaba tônica é o ó. Então, ela é chamada de antepenúltima. Mais um exemplo. Parabéns. Onde demoramos mais? No bens. Bens é a última sílaba da palavra. Mais um exemplo. Caneta. Onde demoramos mais? O né. O né é a penúltima sílaba da palavra. Então, com relação à posição, elas podem adquirir essas três posições. Última, penúltima e antepenúltima. Com relação a essas posições, elas podem ser classificadas de três maneiras. Vamos à classificação agora. Toda vez que a sílaba tônica da palavra for a última, ela é chamada de oxítona. Vamos ver os exemplos. Feliz, vamos pronunciar feliz. Feliz! Olha só onde nós demoramos mais. O lis. O lis é a última sílaba da palavra. Portanto, a palavra feliz é oxítona. Vamos a mais um exemplo. Jornal! Olha onde a gente demorou mais. O nau. O nau é a última sílaba da palavra.
Quando é a última a ser pronunciada com mais intensidade, com mais força, ela é também chamada de oxítona. E o último exemplo, café. A sílaba que nós demoramos mais pronunciando foi o fé. O fé é a última sílaba da palavra, portanto, ela é oxítona. Na palavra café, a gente pode lembrar daquela regrinha, né? Sempre quando a palavra, uma sílaba, vem acentuada, a gente nem precisa chamar. Aquela sílaba acentuada já é a sílaba tônica da palavra. Então, aqui, com relação à posição, quando for a última mais forte, ela é oxítona. Vamos agora à nossa segunda classificação. Agora é quando a sílaba tônica for a penúltima. Quando for a penúltima ser pronunciada com mais força, ela é chamada de paroxítonas. Lembrando que a penúltima é aquela que fica bem pertinho da última. Vamos às palavras. Pronunciando, chamando, que é para a gente identificar qual é a sílaba tônica. Cavalo. Olha onde a gente demorou mais. O VAR. O VAR é a penúltima. Se fosse o LO, seria a última, mas nesse caso aqui, a sílaba que a gente pronunciou com mais força foi o VAR. E o VAR, com relação à posição da palavra, ele é a penúltima. Portanto, a palavra cavalo é paroxítona. Mais um exemplo. Caneta. Onde a gente demorou mais? O né. O né é a penúltima sílaba da palavra a ser pronunciada com mais intensidade. Portanto, ela é paroxítona. Mais um exemplo. Galinha. Onde nós demoramos mais? O li. O li é a penúltima sílaba da palavra. Ó. Última, penúltima. Se é a penúltima, a palavra galinha também é paroxítona. Com relação a essa classificação, elas também podem ser chamadas de proparoxítonas. Quando que uma palavra é proparoxítona? Quando a sílaba tônica da palavra é a antepenúltima. Vamos a alguns exemplos. Árvore. Olha aqui separado. Última, penúltima, antepenúltima. Se é antepenúltima, ela é proparoxítona. Outro exemplo. Sábado. Última, penúltima, antepenúltima. Sábado, se a sílaba tônica é a antepenúltima, ela também é proparoxítona. Mais um exemplo. Matemática. E aí a gente vai conferindo as posições. Última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima ser pronunciada com mais força, ela também é proparoxítona. Outra dica aqui nessas proparoxítonas. Lembrando que as palavras proparoxítonas, todas elas vão vir acentuadas. Vejam aqui os exemplos. Árvore, sábado, matemática. Ah, quer dizer que toda palavra acentuada é proparoxítona? Não, mas toda palavra proparoxítona é acentuadas. E aí aqui mais uma dica com relação a esse estudo. Então, para a gente classificar a sílaba tônica nas palavras, lembrem sempre da dica. Pronuncie a palavra como se estivesse chamando. E lembre que toda sílaba que já vier acentuada na palavra, automaticamente vocês não precisam nem chamar. Vocês vão observar que ela é a sílaba tônica da palavra. Com relação a essa atividade, se tiverem dúvidas, é só estarem perguntando. Assistam o vídeo quantas vezes for necessário. Não se esqueçam de estar pronunciando a palavra chamando, que é excelente para a gente estar identificando, viu, crianças? E boa atividade!